pelo apóstolo evangelista Marcos, que nos traz a leitura do Evangelho de hoje, que fala-nos do paralítico de Cafarnaum. Já ouvimos e pudemos ler algumas vezes então este Santo Evangelho, em que a glória de Deus se manifesta então à humanidade, mas que nem toda a humanidade a consegue compreender, e como o próprio Cristo disse hoje no Evangelho de Matinas: vós que tão pouca fé que têm e coração tão lento. Era assim, queridos irmãos e irmãs, que o paralítico, sofrendo, então pôde ir ter com o Mestre Divino para se curar. Ouvimos que a multidão era tanta que nem à frente da porta havia espaço. E, queridos irmãos e irmãs, estamos hoje em conjunto em oração, como se estivéssemos então nessa casa, onde, ouvindo nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, falando a boa nova da ressurreição e da vida eterna, estamos também aqui como estavam aquelas pessoas há 2000 anos atrás, ouvindo o Mestre Divino. Ora, havia um paralítico e havia 4 amigos. E podemos ver, queridos irmãos e irmãs, a fé e o amor que esses 4 amigos tinham então pelo seu amigo paralítico que sofria e que era paralisado. Os santos padres da Igreja dizem que essa paralisia também nós temos, essa paralisia espiritual, essa paralisia que nos afeta então com as distrações deste mundo, com tudo aquilo que nos distrai, ou que é aquilo que é o objetivo da nossa vida, que é a nossa aproximação e a nossa comunhão com Deus, como era no início no paraíso. Esses 4 amigos, vendo que realmente não era possível chegar ao pé de Jesus pela porta normal, eles se esforçaram para que o seu amigo estivesse frente a frente ao Mestre Divino e com fé e amor. Eles então subiram ao terraço da casa, desmontaram o telhado e desceram então o seu amigo com cordas até chegar ao chão. Podemos ver o esforço que esses 4 amigos tinham, o amor e a fé. E isso, replicando-se então para o nosso dia a dia, é um esforço que nós também devemos fazer. O esforço da oração, o esforço do jejum, não como uma obrigação, mas como uma necessidade da nossa natureza espiritual em se alimentar então da palavra de Deus, e não só da palavra, mas também do seu sangue e do seu corpo vivificante. Essa é que é a verdadeira comunhão com Deus. Essa é que é a nossa verdadeira vocação, é estar em comunicação e estar em comunhão com Deus. Os santos padres também, olhando para aqueles 4 amigos do paralítico, dizem que esses 4 amigos são aquelas 4 virtudes que nós temos que ter em nossas vidas, principalmente, não só durante a grande quaresma, mas durante o ano todo. E essas 4 virtudes que significam aqueles 4 amigos do paralítico é a oração, o jejum, a humildade e a obediência. É as 4 virtudes que esses 4 amigos então tinham, juntamente com o paralítico, com a fé e o amor, e com o seu esforço, aí acreditarem, como o próprio Cristo disse: se vocês acreditam, tudo é possível. Então,
vimos aqui o exemplo, queridos irmãos e irmãs, então, do paralítico e dos 4 amigos que, com fé, esperança e amor, puderam ouvir as palavras de Cristo dizendo: teus pecados estão perdoados. O que escandalou muitos dos escribas judeus que estavam ali, e Cristo, como é Deus, homem, sabia perfeitamente o que eles pensavam. E disse: porque vós pensais assim, é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Bem, os escribas ficaram escandalizados: que faz este homem? Ele blasfema. Eis a humanidade com falta de fé e de coração lento. Eles não compreenderam, queridos irmãos e irmãs, que o Messias que iria vir não vinha para libertar os judeus, não é, do invasor que era o Império Romano. Cristo veio para algo muito mais sublime e muito mais superior a isso, que foi tirar-nos então da morte eterna e dar-nos então esse Evangelho da ressurreição, para redimir então, tomar os nossos pecados sobre Ele, tomar a nossa miséria sobre Ele, e tudo sobre Ele, tudo sobre o Divino Mestre, que espojando-se e libertando-se então de toda a sua glória junto de Deus Pai, esvaziou-se, não é, da sua glória, tornando-se um servo, tornando-se escravo. Para servi-lo? Não, Deus não veio cá para ser servido, mas para servir, dando-nos o exemplo a nós, que devemos também servir o nosso irmão, não nos tornando o primeiro, mas sim o último. Vemos, queridos irmãos e irmãs, então no Evangelho de hoje, em que Cristo perdoa os pecados. Os escribas disseram: bem, só Deus perdoa os pecados. Correto? Não estavam a pensar errado. Só Deus perdoa os pecados. Então podemos ir à Sagrada Escritura e podemos ver o que é que o apóstolo Filipe, no domingo passado, referi sobre isso. Filipe perguntou e falou a Cristo: Senhor, nós queremos apenas saber do Pai e isso nos basta. E Cristo disse: bem, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não me conhecem? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Ele tinha sim, o Filho do Homem, poder dado pelo Pai de perdoar os pecados, porque quem vê Cristo, quem vê o Filho, vê o Pai. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Hoje, queridos irmãos e irmãs, celebramos também a memória de São Gregório Palamas, arcebispo de Tessalónica, e podemos dizer que este, em comparação ao domingo anterior, foi o domingo do triunfo da ortodoxia. Também podemos dizer que o segundo domingo da Grande Quaresma, dedicado a São Gregório de Palamas, também pode ser considerado também o segundo domingo do triunfo da ortodoxia, porque São Gregório de Palamas foi um grande padre da Santa Igreja, que também defendeu a tradição da Igreja e o conhecimento de Deus sobre a heresia e sobre todos aqueles heréticos que, inconscientemente, pela influência demoníaca, querendo então confundir a verdade, e a verdade é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. São Gregório, que hoje celebramos, tem um especial lugar na Santa Igreja, no segundo domingo da Grande Quaresma. Ele que viveu no século XIV e que defendeu
Então, a oração contínua, a oração concentrada, sobre todos os heréticos que diziam que essa oração não era correta e que essa oração não dava para contemplar a luz divina. São Gregório Palamas viveu então, como eu falei, no século XIV, numa família nobre, podendo até fazer carreira na corte do imperador de Constantinopla, mas ele, desde jovem, sentiu então essa necessidade de se dedicar a Deus. E então ele, aos 20 anos, São Gregório Palamas foi para o Monte Athos, onde, segundo a orientação de grandes pais espirituais, grandes eremitas como São Macário o Grande, Evagrio Póntico, pôde então ele próprio, São Gregório, aprender essa oração concentrada, que é a oração do coração, a oração de Jesus, que a gente ora no nosso cordão de oração, que essa oração não é somente para os monásticos, para os monges, é para todos os fiéis da Santa Igreja de Deus. É uma das nossas ferramentas contra o inimigo da raça humana. E vendo então São Gregório Palamas, que sentia então aquele fervor dentro da sua alma, dessa oração concentrada, que ele se embebeu toda a sua vida com essa oração concentrada, e essa oração concentrada tem um nome. Essa oração concentrada, essa oração de Jesus, chama-se exicasmo. E quem a pratica chama-se exicasta. Exicasta vem do grego ezikia, que quer dizer quietude, quer dizer paz, quer dizer silêncio. E não é através do barulho, queridos irmãos e irmãs, é através da eziquia, da quietude, do silêncio, da paz, que nós verdadeiramente conhecemos Deus. Mas nós não conseguimos conhecer a essência divina de Deus, porque não conseguimos. Mas Deus dá-se a conhecer através das suas energias divinas, das suas energias incriadas. E foi então que apareceu um senhor da Calábria, de Itália, chamado Balaão, que dizia que a essência e as energias de Deus não eram possíveis de serem contempladas. Deus se revela à humanidade e se revelou à humanidade através das suas energias incriadas. Um exemplo disso foi a transfiguração no Monte Tabor, em que Pedro, Tiago e João puderam contemplar a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, onde todo o seu corpo, a sua face se iluminou de tal maneira que os 3 discípulos não conseguiam olhar sequer para Cristo, colocando a mão à frente dos olhos, porque era uma luz tão forte, uma luz tão intensa, que não é possível olhar. E essa mesma luz incriada, que é a luz divina, foi o que aconteceu também com Moisés no Antigo Testamento, quando subiu ao Monte Sinai e falou com Deus, quando foi buscar as tábuas da lei. E Moisés, quando começou a descer a montanha e se aproximou então do povo judeu, o povo judeu não conseguia olhar para a cara de Moisés devido à luz que emanava da face de Moisés, que ele próprio obteve na sua comunicação com Deus. Podemos ver, queridos irmãos e irmãs, vários exemplos na Santa Igreja das energias incriadas, da energia divina
no qual podemos contemplar a Santíssima Trindade, podemos contemplar Deus. Foi isso que São Gregório Palamas, um dos grandes teólogos da Santa Igreja, combateu então essa heresia de Balaão. Balaão dizendo que não se podia então contemplar a Santíssima Trindade na oração. É na oração que se pode, queridos irmãos e irmãs, contemplar a Deus. Contemplar essas energias divinas, essas energias incriadas. E quando eu digo essa luz do Monte Tabor, não falo da luz do sol, não falo da luz dos candeeiros, não é? Como é óbvio. Fala-se aqui da luz incriada, da luz que não é criada, da luz que é do outro patamar divino, que é, então, e que está dentro da essência de Deus. E a essência de Deus não podemos tocá-la, mas Ele próprio, Deus triuno, dá-se a conhecer à humanidade através das suas energias incriadas. Podemos ver São Serafim de Sarov, um dos grandes santos da Igreja, quando conversava com Motovilov, pôde ver então essa luz incriada, essa energia divina então cobrir por completo São Serafim de Sarov, enquanto São Serafim de Sarov falava com ele. E isso é possível, queridos irmãos e irmãs, quando oramos, quando purificamos o nosso coração, então, com esta oração mental, que oramos no comedão de orações e que São Gregório de Palamas defendeu. Essa oração, queridos irmãos e irmãs, dá-nos a oportunidade de contemplarmos a Deus, de contemplarmos a energia divina, as energias incriadas, a luz divina de Cristo. Muitos santos a obteram através dessa oração. Gospel de Jesus Cristo, Senhor, Boja, família e a igreja. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade do meu pecador. Uma oração tão simples, mas completa na medida em que ela transporta todo o nosso arrependimento, toda a nossa miséria, na esperança e misericórdia de Deus. É essa oração, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos praticar em casa, no trabalho, mentalmente, porque é através dela que podemos contemplar o Deus triuno, que pelas orações da Santíssima Virgem Maria e todos os santos, São Gregório Palamas, grande defensor, grande teólogo da Santa Igreja, que defendeu então a oração do coração, a oração de Jesus, onde nos ensinou então a contemplação de Deus, possamos também nós purificar nosso coração na oração, no jejum, para também nós podermos ser dignos de contemplar as energias incriadas, a luz de Deus, a luz divina. Amém. Obrigado,